Jeremias era um profeta, um mensageiro de Deus. Ele vivia em Judá, uma terra de reis e templos, como aqueles que vemos nas histórias bíblicas. Mas Judá tinha se afastado de Deus. As pessoas estavam adorando outros deuses, como se fossem times de futebol para seguir. Elas não ouviam mais a Deus. Eu escolhi Jeremias para falar com meu povo. Ele tem uma mensagem importante para eles, como um aviso importante que precisa ser ouvido. Jeremias era um homem comum, como você e eu. Ele não queria ser um profeta, não era seu sonho de infância. Ele tinha medo de falar em público, como se estivesse em um palco para cantar. Ele sabia que a mensagem de Deus não seria fácil de ouvir, como um puxão de orelha que ninguém gosta de receber. Não tenha medo, Jeremias. Eu estou com você, como um amigo está com outro. Jeremias confiou em Deus, como confiamos em alguém que amamos. Ele sabia que Deus lhe daria força, como um abraço nos momentos difíceis. Ele aceitou a missão de ser um profeta, como quem aceita um desafio importante. Ele sabia que era importante, como um recado urgente que não pode esperar. Jeremias estava pronto para falar por Deus, como um porta-voz anuncia algo grandioso. No início, Jeremias era jovem e inseguro, como um jogador de futebol no seu primeiro jogo profissional. Ele não se sentia preparado para a tarefa, como se tivesse que escalar o Monte Everest sem equipamento. Como posso falar com reis e sacerdotes? É como falar com um presidente ou um padre famoso. Eles não vão me ouvir, vão me achar muito jovem, muito inexperiente. Ele estava com medo, como se estivesse diante de uma plateia enorme. Ele não queria desapontar a Deus, como um filho que não quer decepcionar seus pais. Ele queria se esconder, como um avestruz que coloca a cabeça na areia. Eu te escolhi antes de você nascer, Jeremias. Eu te conheço como a palma da minha mão. Eu te farei forte, como um carvalho que resiste ao vento. Jeremias se lembrou das palavras de Deus, como quem se lembra de um conselho sábio. Ele encontrou coragem, como um herói que enfrenta seus medos. Ele decidiu confiar em Deus, como quem confia em um guia em terreno desconhecido. Jeremias sabia que sua missão seria difícil, como atravessar o deserto do Saara. Ele sabia que as pessoas não gostariam de ouvir a verdade, como quem não gosta de ouvir críticas. Mas ele também sabia que Deus estaria com ele, como um escudo protetor. Ele estava pronto para começar, como um atleta no ponto de partida. Deus prometeu a Jeremias que ele não estaria sozinho, como um navegador que nunca está perdido no mar. Eu estarei com você, Jeremias, sempre ao seu lado. Eu te protegerei, como um guarda-costas protege uma celebridade. Eu te darei as palavras para falar, como um compositor entrega a letra perfeita para um cantor. Deus sabia que Jeremias enfrentaria dificuldades, como um barco que enfrenta tempestades. Deus sabia que Jeremias precisaria de força, como Sansão precisava de seus cabelos. Jeremias se sentiu encorajado, como se tivesse recebido uma injeção de ânimo. Ele sabia que Deus estava com ele, como uma sombra que nunca o abandona. Ele não tinha mais medo, como um leão que ruge para afastar o perigo. Ele estava pronto para falar a verdade, como um juiz que bate o martelo. Ele estava pronto para ser a voz de Deus, como um locutor que anuncia uma notícia importante. Com a força de Deus, Jeremias começou sua missão, como um missionário que leva a palavra a lugares distantes. Ele foi ao povo de Judá, como quem leva um recado importante. Ele pregou a mensagem de Deus, como um carteiro entrega uma carta. Ele falou sobre arrependimento e esperança, como quem oferece um novo caminho. Ele falou sobre o amor e a justiça de Deus, como quem explica as regras de um jogo. Jeremias viajou por toda Judá, como quem percorre o Brasil de norte a sul. Ele pregou nas ruas e nos templos, como quem se apresenta em praças e igrejas. Ele falou com reis e camponeses, como quem conversa com ricos e pobres. Ele proclamou a mensagem de Deus com ousadia, como quem discursa em um palanque.
Ele chamou o povo ao arrependimento, como quem pede para corrigir os erros. Deus trará julgamento sobre Judá. Seus inimigos os conquistarão, como um time de futebol vence um jogo importante. O templo será destruído, como um castelo de areia que desaba. Mas Jeremias também ofereceu esperança, como um raio de sol após a chuva. Deus ainda ama seu povo, como uma mãe ama seus filhos. Ele os perdoará se eles se arrependerem, como perdoamos um amigo que errou. Deus restaurará sua terra, como quem reconstrói uma casa destruída. Ele promete um futuro de paz e prosperidade, como um jardim florido após o inverno.